Meus irmãos, nessa noite eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 10 e o versículo de número 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai e amá-lo diante da vossa face. Meus amados irmãos, como nós estamos nesse culto da família nessa noite, eu quero trazer essa palavra sobre as 4 propostas de Satanás para destruir a família. Então, o propósito de Faraó sempre foi destruir as obras de Deus, e em especial, irmãos, a família, pois ela é a base da igreja, ela é a base da sociedade. Sem família não há sociedade, sem família não há igreja. Assim, ele sabendo, ele tenta negociar valores, princípios, para que a família ela não venha cumprir o propósito pela qual Deus a criou. Então nós vemos que Faraó, desde o início, ele tenta destruir as famílias para que ela não cumpra o propósito de Deus, que é de crescer, de multiplicar, de encher a terra e transmitir o conhecimento da glória de Deus, de formar homens adoradores, filhos adoradores, que sejam casas de adoração, onde há um altar de adoração ao Senhor. Então nós vemos que ele tenta destruir o propósito para que as famílias não venham fortalecer no seu seio a fidelidade e o amor a Deus, vindo assim, irmãos, colocando a igreja e a sociedade a perder-se no mundo de incredulidade, de formalismo, aonde nós estamos vendo um abandono de Deus, porque Faraó tem tentado de todas as formas destruir as famílias, aonde é a base, aonde é a sustentação de uma sociedade edificada, equilibrada, uma igreja abençoada, unida. Então nós observamos que quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, Faraó ele coloca algumas propostas para Faraó, ou melhor, para Moisés. Deus estava dizendo que era para ele ir, Moisés e todo o povo, com seus rebanhos, seus recursos, suas famílias, irem para o deserto, caminho de 3 dias, para celebrar o Senhor. Mas todas as vezes que Moisés chegava diante de Faraó, ele colocava algumas propostas para Moisés. E a primeira proposta que Faraó coloca para Moisés é: sirvam ao Senhor, mas sirva no Egito. Vamos ler Êxodo capítulo 8, versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 8, 25 ao 27.
Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Então veja, irmãos, que Moisés estava dizendo para Faraó que Deus havia os encontrado. É uma expressão interessante que Moisés diz que Deus os havia encontrado e agora estava chamando-os para ir ao deserto para adorar a Deus. E por que Deus não permitiu que eles ficassem ali ou no Egito? Nós sabemos que o Egito ali significa o mundo. E nós vemos que a situação do povo do Egito não era de filhos, não era de herdeiros, não era de príncipes. A condição dos hebreus ali no Egito eram de escravos. Assim como o homem que está no mundo, significando o Egito, ele não está na condição de filho. Alguns dizem todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Quem está no mundo, ele está na condição de escravo do pecado. Então ali ele não tem condição de adorar a Deus. A família que está no mundo, ela não pode adorar, ela pode até expressar adoração, mas a sua adoração não é recebida diante de Deus. Então nós observamos aqui que Deus estava dizendo que era para eles saírem do Egito, eles não podiam ficar ali. A princípio, irmãos, a proposta de Faraó parecia simpática. Não, vocês não precisam sair, vocês podem ficar aqui e vocês podem adorar aqui. Mas nós observamos, irmãos, que Satanás, ou melhor, Faraó, quando faz essa proposta aparentemente simpática, bonita e atraente, mas era como um laço, era como uma armadilha para o povo e para Moisés. Sabe por quê? Que Faraó não tem nenhuma proposta boa para a nossa família, ainda que pareça atraente, mas é um laço para nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor quebra o laço, o Senhor corta o laço, aleluia, e nós vamos escapar nessa noite com as nossas famílias, no nome de Jesus. Então eles ficam aqui e adorem a Deus conosco, mas Moisés sabia que se eles fossem sacrificar os seus animais, que seriam para os egípcios como uma abominação, como uma profanação, eles nos destruiriam. E Moisés disse: não, nós temos que ir ao deserto, nós não podemos ficar aqui. E aí nós observamos uma coisa interessante, irmãos, que essa política aqui de Faraó, da boa vizinhança, não, nós somos amigos, nós somos bons vizinhos, você pode ficar aqui. Irmãos, o inimigo é sagaz, porque ele não vai dizer: fique aqui que nós vamos viver em contenda. Não, você vem para cá e nós vamos ficar em harmonia. Mas isso é apenas um engano. Veja, irmãos, como é que pode? Faraó estava escravizando o povo e agora diz: vocês ficam aqui e adorem conosco. Como pode aqueles que estavam colocando um peso sobre o povo que vocês fiquem aqui e me adorem? É só louco, irmãos, é só cego. E eu não sei como tem famílias que querem ficar
para o Egito, como tem pessoas que querem ir para o Egito, sabendo que lá só há sofrimento, escravidão. Jesus nos libertou e nós somos livres, porque voltar de novo para a escravidão do Egito é loucura. Então nós vemos aqui que Faraó está dizendo: fique aqui e adore conosco. Sabe o que isso estava dizendo e significando, irmãos? Estava abrindo um grande precedente perigoso, dizendo que para servir a Deus não precisamos da igreja. Vocês podem ficar aqui, não precisam ir. Vocês podem adorar a Deus em casa, em qualquer lugar. Vocês não precisam ir para o templo. Que no caso aqui seria mais ou menos como isso: vocês estão bem, mas vocês vão para o templo, no deserto. Vocês vão adorar a Deus lá. E nós observamos que tem muitos que estão dizendo assim, que não precisa ir à casa do Senhor, nossa casa não tem nenhum prejuízo à nossa fé, com a nossa vida espiritual. Mas eu observo uma coisa, irmãos: nós precisamos ser radical com o pecado, nós precisamos ser radical com o mundo, nós precisamos ser radical com o Faraó. Sabe por que Jesus disse assim: se o teu olho te fizer pecar, ele não diz assim: limpa ele, cobre ele. Jesus diz assim: arranca. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, corta. Jesus disse: se o teu pé te faz pecar, corta. Mas não faz concessão com o pecado, com o Faraó, porque isso vai ser laço para a nossa vida. Observe que esse conceito de que ao mesmo tempo nós podemos servir a Deus e ao mundo era o que Faraó estava dizendo: vocês podem servir a Deus, mas aqui no mundo. Vocês podem servir a Deus e podem servir ao mundo do mesmo jeito. Vocês podem ter um altar para Deus e outro para os faraós, para os seus ídolos. Vocês podem ter um altar para Deus e outro para o mal. Mas observe que o profeta Elias, ele disse: olha, hoje é o dia da decisão. Se Deus for Deus verdadeiro, Deus de Israel, vocês vão seguir ele. Mas se Baal for Deus verdadeiro, então vocês vão seguir a ele. Mas vocês não podem permanecer cocheando entre dois pensamentos. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A nossa casa não pode ter um altar para Deus e um altar para o mal. Mas como assim? Às vezes na nossa casa a gente ora, mas na nossa casa a gente também, vamos dizer assim, a gente faz coisas que não devem ao Senhor, que não agrada a Deus. Na nossa casa a gente levanta um altar de oração, mas lá na nossa casa a gente se coloca diante de coisas más diante dos nossos olhos, e às vezes a gente passa horas e horas assistindo aquilo que não glorifica ao Senhor. Então nós precisamos erguer na nossa vida altares somente a Deus. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Veja, irmãos, que Tiago é bem enfático em dizer que não tem como nós adorarmos a Deus e estarmos no mundo ao mesmo tempo. Nós estamos no mundo, mas não servimos, não andamos como o mundo, não praticamos o que o mundo faz. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas se nós estamos querendo servir a Deus e ao mesmo tempo ao mundo, nós estamos nos tornando inimigos. Mas vamos observar que eles dizem assim: não precisa haver separação, e não há e nem diferença alguma. Só que
Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença. Faraó está dizendo: não precisa haver diferença. Você pode estar na igreja, servindo, adorando, mas você pode também participar das coisas do mundo. Não tem nada, você é livre. Porém, nós observamos que há uma diferença. Há uma diferença no proceder, no agir, no falar, na família cristã, na família que serve a Deus. Às vezes nós vemos famílias que se dizem cristãs, mas é o mesmo modelo do mundo. Nós vemos famílias que dizem ser cristãs, mas no seu seio o que há nela é briga, é contenda, é quebra-quebra, é xinga, faz arruaça, e todo mundo na vizinhança vê e diz assim: que família é aquela? Crente não é. Então observe, irmãos, que há uma diferença, não só na nossa roupa, não só no jeito que a gente anda, não, mas também na nossa casa, como a gente briga. Mas o crente briga? Não. O crente conversa, o crente resolve, o crente dialoga dentro do seu lar, e o mundo não vê essas coisas dentro da casa de um cristão, porque ele sabe que tem um que está no controle e que os ajuda a resolver os seus conflitos, as suas dificuldades. Então, irmãos, nós precisamos entender que a nossa casa é diferente da casa do mundo. A nossa família é diferente da família do mundo. Para passarmos para a segunda proposta, eu observo só uma coisa. Alguém certa vez me dizia que quando a sua filha não era crente, ele dizia assim: quando ela errava, ele castigava ela colocando os joelhos em cima do caroço do ninho. E eu disse para ele: não faça isso, que você está fazendo disso uma forma de punição. Ela vai ter isso como punição, dobrar-se os seus joelhos. E aí nós vemos que às vezes tem famílias cristãs que fazem assim. Quando o menino está impaciente, fazendo as coisas erradas, vai dobrar o joelho, vai orar, vai ler a Bíblia. Meus irmãos, nós às vezes estamos fazendo da mesma forma que o mundo que não conhece a palavra de Deus. Nós estamos fazendo com que os nossos filhos acham que servir a Deus, buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, isso é punição, quando na verdade não é. Então nós precisamos averiguar como está a nossa casa. Nós não podemos servir a Deus no mundo, nós precisamos sair de lá. Sabe por quê? Apocalipse 18:4 diz assim: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então nós não podemos ficar lá, irmãos, nós precisamos sair de lá, porque senão as pragas que virão sobre esse mundo também recairão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. A segunda proposta está no capítulo, versículo 28 do capítulo 8, que diz assim: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. A segunda proposta de Faraó a Moisés é que eles não fossem muito longe, é que
no relacionamento com Deus. A proposta de Faraó era que eles não tivessem uma intimidade mais forte com Deus, que eles pudessem achar ainda prazer lá no Egito. Meus irmãos, olha coisa impressionante. Quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você busca a Deus em prova de Deus, da sua graça, da sua fidelidade, da sua palavra, do seu poder, do Espírito Santo, da alegria que há na presença do Senhor, você, ou menos você terá sede do Egito. Quanto mais você se alimentar, se aprofundar na comunhão com Deus, menos você terá desejo pelas coisas do mundo. É por isso que Faraó estava dizendo: vão, mas não vão muito longe. Vão, mas não se aprofundem. Fiquem lembrando do Egito, fiquem lembrando de como vocês eram. Eu fico impressionado às vezes como tem famílias e pessoas que dizem assim: mas quando eu era no mundo, quando eu estava lá, quando eu não era crente, a minha vida era boa, eu era assim, eu era aquilo. Irmãos, isso é o caminho para a destruição. A Bíblia diz para Ló: escapa-te com tua vida, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Ló corre, e a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Se você, se eu olharmos para trás, a nossa casa vai destruir. Se nós olharmos para trás, irmãos, a destruição virá sobre a nossa casa. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus e avançar. Então vai a proposta de Faraó: sirva a Deus, mas sem oração, sem meditação na palavra, sem ter responsabilidade. A proposta de Faraó a Moisés era um culto raso, um culto vazio. Meus irmãos, nós precisamos ter uma família aonde lá na nossa base a gente sinta a presença de Deus. E um jeito direto, irmão, às vezes a gente canta aquele corinho: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E às vezes tira da nossa mente a percepção que o Senhor estava lá na nossa casa e Ele veio conosco até aqui, que Ele está aqui, mas quando nós voltarmos, Ele volta conosco. É por isso que na nossa casa precisa ter o altar da oração, da leitura da Bíblia, de ouvir louvores. Tem casas que não ouvem louvores, mas ouvem músicas mundanas. Pessoas que têm prazer em ouvir músicas seculares. E nós sabemos, irmãos, o poder que tem aquilo que nós ouvimos. E é interessante observar que às vezes a gente passa dias querendo aprender o hino, mas quando a gente ouve uma música mundana, parece com uma coisa, parece que fica gravado aqui. Mas nós precisamos edificar na nossa casa um altar de oração, de louvor, de adoração ao Senhor, porque quando nós viermos para a igreja, nós já viemos sentindo a presença do Senhor. A gente já vem adorando, a gente já vem glorificando, porque a gente sabe que Ele estava lá. A gente não veio buscar Ele aqui, mas Ele veio conosco, e a gente veio apenas adorá-lo, sabendo que Ele está constantemente conosco. Então, qual é a fala sutil do Faraó aqui, irmãos? Não vá longe desse negócio de igreja, senão tu vai ficar doido, vai ficar pobre, tirando tempo para ir para a igreja toda semana, tirando tempo demais para oração, para a leitura da Bíblia. E é triste, irmãos, ver tantas famílias negociando com o Faraó e vivendo
vivendo em um lugar onde nem está em Canaã e nem está no Egito. É aquilo que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: nem é frio e nem quente, é morno, está no meio termo. Mas nós não podemos ser nem frios, nós não podemos ser morno, nós precisamos ser quente. E quem é quente, irmãos, sente a presença do Senhor. Agora ele sabe da importância do congregado, ler a Bíblia, do congregador ofertar, do servir ao Senhor, de água levar a palavra, porque ele sabe o que o Senhor fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos chegar ao nosso destino final. Eu não digo nessa noite que nós devemos ser antipáticos, desajustados emocionalmente, mas quando eu digo que nós devemos crescer ou ter uma intimidade com o Senhor, quero dizer assim, que nós precisamos servir a Deus, custe o que custar, aplicar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas energias, as nossas habilidades, os nossos talentos na expansão do reino de Deus e na edificação da igreja. Quando eu digo que nós devemos nos aprofundar nessa comunhão, eu estou falando de nós não negociarmos, de nós não fazermos negócio com o Faraó. E se for para ir longe, nós vamos com Deus. O nosso adversário, irmãos, ele não quer que o crente em Jesus ele se aprofunde. E quantos estão vivendo assim? Não precisa isso, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E a gente vai dando ouvido: eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas para fazer, e a gente vai negociando a nossa comunhão com o Senhor. Mas Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a água é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós precisamos, irmãos, caminhar rumo a uma comunhão mais profunda com o Senhor. Em terceiro, a terceira proposta está no versículo que nós lemos, no capítulo 10, do versículo 7 ao 10. Quando o Faraó estava querendo dizer, insinuar que eles não deveriam ir, ou melhor, que eles fossem apenas os homens e deixassem para trás os filhos, os velhos, fossem apenas os homens adorar a Deus. Ele estava dizendo que era para eles deixarem a família no Egito e eles irem para o deserto. Assim, meus irmãos, ele estava dizendo, insinuando, que Canaã não é lugar para os jovens. Aleluia. E quando estão dizendo aí, questão de igreja é para os velhos, igreja não é para os jovens têm que curtir a vida, os jovens têm que curtir a vida, mas é os velhos que precisam. Não, irmãos, é jovem, é criança, é senhor, é senhora, é casal, precisam de Deus, precisam adorar o Senhor. Nós precisamos, irmãos, ir com a nossa família adorar o Senhor. Ele não se opõe a que você sirva a Deus,
desde que você deixe para trás os filhos e os cônjuges. Ele não se importa, irmão, se você vem adorar a Deus e você deixa na tua casa os teus filhos. A gente bota tanta dificuldade, empecilho para levar os filhos para a casa do Senhor. Às vezes a gente vem só e deixa os filhos em casa. E o que é que eles estão vendo? O que é que eles estão assistindo? O que é que eles estão pensando? Porque ao ditado popular que diz mente vazia é oficina para Satanás. Quando nós estamos ociosos, sem ter o que pensar, irmãos, a gente começa a maquinar. E Satanás é especialista em lançar pensamentos errados quando a gente está variando. Quando a Bíblia diz que Davi estava no terraço da sua casa, enquanto os soldados estavam na guerra, ele viu o que não deveria ver, porque estava no lugar errado, na hora errada. E quantas pessoas estão assim, em vez de estar na casa do Senhor, estão assistindo lá talvez o pastor, não sei não o que passa dentro do domingo mais. Faz tanto tempo que eu não assisto, que eu não sei. Às vezes estão lá na tela do celular, assistindo também, que muitos nem assistem coisa de Deus. Mas me lembrar aqui do pastor Eliseu Rodrigues, seu filhinho criancinha, ele querendo colocar os louvores e ele não queria. Assim é também, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm mais prazer nas coisas de Deus. Às vezes tem um instrumento tão abençoado que é o celular na sua mão, mas ele não assiste uma pregação, ele não ouve um louvor, mas ele está ouvindo lá um influenciador tal, citando não sei o que, influenciando só para o mal, em vez de estar buscando ao Senhor, porque dia de culto, lugar de crente é estar na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, então Faraó disse: vão, mas deixe os filhos de vocês, deixe as esposas de vocês. Nós não podemos negociar os nossos filhos, nós não podemos negociar os nossos cônjuges, nós não podemos negociar. Sabe por quê, irmão? Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele poderia dizer: eu servirei ao Senhor. Ele disse: não, eu e a minha casa, é todos nós vamos servir ao Senhor. Meus amados irmãos, nós como pais, qual é o exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos? Eu faço a pergunta nessa noite: qual foi a última vez que você orou com seu filho na hora de dormir? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com os seus filhos? Não, pastor, eles já são adultos, eles já têm entendimento, eles fazem isso por si só, não fazem, e se fazem, às vezes eles fazem aquela leitura por cima, e não tem nenhum crescimento naquilo. Não, meus filhos oram toda noite, o que é que eles oram? Nós estamos vendo, irmãos, que às vezes a gente diz: não, eles estão orando. Aí na hora que a gente coloca, as professoras colocam eles para orar na igreja, na escola bíblica, não sei orar. O que eu vou dizer? E às vezes a gente como pai diz: mas ele orava toda noite. Mas o que ele está orando? Às vezes a gente coloca os filhos para orar e a gente diz assim: tu repete o que eu vou orar. E você fala e ele repete. E depois, olha só, ele não sabe o que orar. Nós precisamos, irmãos, levar os nossos filhos para Canaã. Nós precisamos levar os nossos filhos à presença de Deus. Nós estamos vendo uma geração que está chegando aí, que não tem nenhum entendimento de Deus. E nós podemos dizer assim: mas eles estão na igreja todos os dias. Mas isso não é fácil. Então você diria: perda de tempo estar na igreja. Não.
base para formar o caráter dos filhos. É na nossa casa, como o Senhor disse lá no início, no caminho deitado, caminhando, ensina a lei aos seus filhos. E às vezes nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, estamos deixando nas mãos de professores que nem temem a Deus, que vão ensinar tudo deturpado. Estão lá os professores, se for algum cristão ainda vai, se não for, ele está dizendo lá, o mundo veio de uma explosão, o homem veio do macaco, e nós, os pais, estamos em casa, e nós às vezes lhe perguntamos, foi que aprendeu hoje na escola? Ele vem com esses conceitos e vão colocando em dúvida aquilo que eles estão ouvindo aqui, e às vezes quando nós reclamamos os nossos filhos, a gente diz assim, não pode, não deve, está errado. Por quê? Porque, irmãos, às vezes a gente aprendeu isso com os nossos pais, ser duro e severo e dizer não pode, não deve, pronto. Mas com as coisas de Deus nós precisamos dizer para eles por quê, a razão. A Bíblia diz que quando o povo ia passando pelo Rio Jordão, Deus disse para Josué, levanta aí 12 pedras. Faz aí um memorial. Para quê? Para quando as gerações futuras verem isso e perguntarem, o que é isso aqui? Aí eles vão dizer, foi Deus que abriu o Rio Jordão, quando ele estava na sua enchente, Deus abriu, os sacerdotes iam na frente, e o povo ia atrás, e Deus fez um milagre, eles entraram, eles conquistaram Jericó. Mas como é que nós estamos instruindo, ensinando eles? Não pode, não deve, isso é errado, mas por quê? Se você não quiser disser, alguém vai dizer. E vão dizer tudo ao contrário. Por isso que nós precisamos conversar com os nossos filhos, irmãos. E para passar e concluir, uma coisa que tem me chamado muita atenção nessa época é do celular. Às vezes nós, como pais, estamos vendo os nossos filhos se afundarem e nós não estamos fazendo nada. Às vezes nossos filhos passam o dia inteiro na frente do celular, às vezes trancados dentro de um quarto, e a gente não sabe o que estão vendo, com quem estão conversando, e a gente às vezes só olha e diz, esse menino passa o dia, o que você tem feito com isso? Você é o pai, você é a mãe. A internet quem paga é você, o celular quem deu foi você. Se você não colocar limite, ele vai viver uma vida talvez se aprofundando, às vezes na pornografia, em coisas indecentes, imoral. E a gente não, meu filho está só no celular, mas o que ele está vendo? A gente precisa, irmão, de vez em quando dar uma olhada no celular dos nossos filhos. Ah, pastor, mas ele já tem 15, 16, 18, e daí? Não está na sua casa, você não é pai. O que não pode é termos filhos se perdendo dentro da nossa casa, e a gente não, nós estamos indo à igreja, nós estamos adorando a Deus, e eles se perdendo dentro de casa, irmãos. Então a proposta do Faraó é, vão, mas deixa a família de vocês. Mas a Bíblia diz assim, aquele que esquece dos seus, da sua família, ele diz, é pior do que os infiéis, e negou a fé. Nós não podemos esquecer, sabe por quê? Qual é o primeiro ministério nosso, irmãos? É a nossa família, é a nossa casa. Como diz, Noé não salvou a humanidade da sua época, mas ele salvou a sua família. Eu pergunto nessa noite, você pode não ganhar muitas almas,
esforcemos-nos para conseguir pelo menos da nossa casa. E por último, versículo 24 diz assim, capítulo 10, versículo 24, eu encerro. Diz assim a palavra do Senhor: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Como é que se adora a Deus se no meio que eles iam sacrificar as suas vacas, as suas ovelhas? Como eles iriam sacrificar, irmãos, se eles não levassem os seus recursos para adorar a Deus? Qual é a última proposta de Faraó? Sirvam a Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Sirvam a Deus, mas deixem os bens de vocês fora. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: você quer ver qual é vamos dizer assim, a certeza que o crente ele nasceu de novo? Ele diz, quando fala do dinheiro. Porque o crente que nasceu de novo, ele sabe que o Senhor da sua vida não é o dinheiro, mas é Jesus. Ele sabe que quem domina ele não é o dinheiro, mas é Jesus. E quando nós vamos para adorar a Deus e deixamos os nossos bens atrás, nós estamos dizendo: eu sirvo a Deus, mas o meu dinheiro não. Até alguns dizem: eu sirvo a Deus, mas o meu bolso não. E nós vamos ver que a adoração a Deus, irmãos, envolve tudo que nós temos, todo o nosso ser. Nós vemos que desde o princípio o Senhor falou sobre a questão de dinheiro, que é um tabu se falar em dinheiro na igreja, por causa da teologia da prosperidade, onde muitos se falam de dinheiro, mas estamos falando aqui de uma adoração centrada em Cristo, onde eu não tenho dificuldade em ofertar para a obra do Senhor, onde eu não tenho dificuldade em trazer o meu dízimo à casa do Senhor, porque eu sei que eu não estou mais no Egito, eu agora sirvo a Deus. E eu lembro de um irmão que ele dizia assim: quando eu não era crente, tudo que eu tinha eu gastava com cerveja, com cachaça, nas noitadas. E ele disse: agora que eu sou crente, por que eu não vou dar, não todo, mas 10%? Ou vou expressar a minha adoração, a minha oferta voluntária ao Senhor? Se outrora eu dava tudo para Faraó, se outrora eu jogava tudo fora, e agora, irmãos, tudo que você faz na casa do Senhor para Deus é uma semente, e semente você colhe o que você semeia. Se você está semeando na terra boa, você vai colher, mas se você não semeia, você não colhe. Então vai na proposta de Faraó: vão, mas deixe as finanças de vocês, deixe os bens de vocês fora. Quando a gente se converte, irmãos, a gente se converte da cabeça aos pés, a gente se converte por inteiro, porque a gente sabe que tudo que temos é dele, veio dele e volta para ele. Tudo que nós temos veio dele, é para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus.